Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui agora com uma questão de inglês, porque no concurso nacional unificado vai ter, né, eixos temáticos que cobram inglês. E analisando algumas provas de gramática de inglês, né, eu vi que se pede muito a questão da concordância verbal, né, do sujeito com o verbal com os sujeitos, quando eles estão interligados, né, por neither nor, either or, e também com o, o of, né, a preposição of, que dá um pouquinho de confusão, a number of, an amount of. Eu vou aqui colocar alguns exemplos para vocês que vêm sendo pedidos e que também os candidatos têm muitas dúvidas. Eu trouxe essa questãozinha para a gente trabalhar, mas em cima dela a gente vai também falar de outros casos que eles não pediram aqui, tá? Então vamos lá. Aqui eles pedem para a gente analisar, né, se tá falso ou verdadeiro e aí ver a sequência. Então vamos cá. O primeiro item aqui é The United Nations was founded. Bom, aqui eles querem saber se está errado ou certo. Tá certo, porque apesar de ser nations no plural, né, o verbo ele vai concordar como se fosse the body, né, o órgão, né. Seria uma concordância ideológica que a gente fala em português, né? Uma silepse, uma figura de sintaxe chamada silepse, né? O nome aqui está no plural, nations, né? Mas o verbo, ele vem no singular como se fosse concordar com the body. Então, the United Nations was, tá certo. Então, primeiro, true, né? Correto. Aí, o segundo aqui. Politics is a subject taught in all schools. Bom, também tá correto, porque apesar de politics estar aqui com esse Szinho, né, indicando plural, na verdade ele é um termo, né, que se refere a uma matéria, né, a uma grade curricular, né, que tem nas escolas, nas faculdades. Então, apesar do nome estar aqui com esse Szinho indicando plural, na verdade o verbo ele concorda, o is ele concorda com a ideia, né, que é a matéria que é dada como se fosse geography, né, geography or history, mesma coisa, né, o nome só da matéria que chama politics, apesar de terminar com S. Então, politics is a subject taught in our schools também tá certo, true. Número 3. A number of teenagers is playing on the playground. Bom, esse aqui é o primeiro exemplozinho que a gente vai tratar, que está falso. False. Por quê? Porque gramaticalmente, a number of, o que vier em seguida aqui, ele exige plural. Porque o a number of, ele contrasta com an amount of. Amount of. O number of, depois do of aqui, vem um countable noun. Countable. Por isso, ele tem, né, concordância no plural. Então, geralmente, depois desse of aqui, exige-se o plural. E o an amount of, depois aqui, vem um uncountable noun. Uncountable noun. Então, sempre vai vir no singular aqui. Tá? Então, esses dois se diferenciam. A number of cats, por exemplo, é countable, plural, né? E an amount of paper, por exemplo, né? Que seria singular e uncountable. Tá? Então, aqui, a number of teenagers is. Não, tá errado. Porque teenagers, ele
é countable e ele tá no plural. Então, ele pede o are aqui, né? Não é is, é are. 4. The number of people who own cars is increasing. Então, de novo, aqui temos o number of people, mas vejam que é um outro caso por 2 motivos. Primeiro, que aqui veio a number of. Notem que é um artigo indefinido. A number of. Aqui tá the number of, com o artigo definido, né? Então, como é que eu apago aqui, gente? Não sei ainda lidar muito bem com essa luzinha. Vou voltar aqui, porque se tiver borracha, eu não sei, só sei voltar aqui. Tá, então, a diferença, né, inicial aqui é que esse vem com o the, que é o artigo definido, né, number of, e o outro que a gente já tratou ali é o a number of. Então, vejam que um vem com um artigo indefinido e o outro vem com o artigo definido the. Então, não pode ser a mesma coisa, né? Porque se não começa igual. Então, vamos lá. Quando vem com o artigo definido, e notem que aqui também tem um pronome relativo who, né? People who, né? Ele tá retomando, esse who tá retomando people, né? As pessoas. Mas, apesar de pessoas ser plural, e esse who retomar pessoas, que está no plural, o verbo, mesmo assim, vai vir no singular, porque quando vem the number of, o verbo concorda com o the number, o que vem antes do of, e não o que vem depois do of. Então, a gente pode guardar assim também, né? Quando vem o a number of, aqui sempre vai ser plural, porque é countable nouns, e concorda com o que vem depois do of. E dá pra gente memorizar que quando vem o the number of, o verbo concorda com o que vem antes do of, que seria o the number, né? Então, está certo no singular, o is mesmo. Então, true. E o último, neither his brother nor his sister work in the hospital. Bom, esses casos de neither nor and either or é exatamente o que cai muito nas provas de concordância. É bastante simples quando os sujeitos, eles estão ambos, né, no mesmo número, né? Se os dois estão no singular ou se os dois estão no plural. Aqui no caso, os dois estão no singular, né? Brother, sister, né? Os dois estão no singular. Então, é bastante simples porque a gente vai pensar. Vamos concordar o verbo no número em que estiver os dois nomes. Por exemplo, brother tá no singular, sister tá no singular. Então, o verbo tem que vir no singular. O singular, ele pede S, né? Terceira pessoa pede S, works. E aqui tá work, né? Então, aqui tá plural, então tá errado. Né? Então, a gente tem que achar que a sequência que tá TF. Então, acho que é a letra C, né? Vamos marcar aqui a letra C, TT. Isso, acertamos a questão. Então, mas vamos tratar um pouquinho mais dessa questão
do neither nor. Bom, o caso mais simples, né, é se dois sujeitos singulares, eles estão interligados por either or neither nor. Por exemplo, cadê aqui o lapisinho? Por exemplo, my brother or my mom is baking a cake. Note que brother tá no singular e mom tá no singular. Então, não há dúvida que os dois nomes, né, os dois substantivos vieram ligados aqui pelo or, né? Então, o verbo, os dois aqui estão no singular, o verbo vem no singular. Agora, se viesse com neither nor. Neither Maria nor John. Singular, singular. Então, eu vou colocar aqui singular, que é com nouns, né? Terceira, nouns. The way back. Então, neither Maria nor John. Maria singular, John singular. Então, são dois nouns, dois substantivos no singular. Os dois são no singular. Então, eu trago o verbo para o singular também, nouns, com S aqui. Tá? Quando os dois são singulares, é bastante simples. É só a gente pensar que o verbo também vem no singular. Agora, a dúvida, ela paira quando os substantivos, os nouns, eles não estão no mesmo número, né? Um está no plural e o outro está no singular. Então, a gente fica pensando, ué, mas se um está no plural e o outro está no singular, o verbo fica no plural ou o verbo fica no singular, né? Então, a dúvida maior é quando os substantivos não estão no mesmo número, tá? Então, por exemplo, the boss, singular, certo? The boss or the employees, plural, tá? Aí, o que a gente põe no verbo? Sendo que isso aqui, boss, é singular, employees tá plural. Notem que os substantivos não estão iguais, eles não estão em números iguais. Isso é singular e isso é plural. E o verbo? O que acontece com o verbo? O que vai acontecer é o mais próximo. Ele vai conjugar com o mais próximo. Se o mais próximo é employees e tá no plural, então eu vou colocar o verbo no plural. Write the memo for us. Agora, se, por último, ou seja, mais próximo do verbo, não fosse o plural, por exemplo, assim, ó, neither the books. Books not estão no plural. Neither the books nor the magazine. Magazine está no singular. Então, o que vai acontecer com o verbo aqui? Se books está no plural e magazine está no singular, eles não estão em número iguais. Então, a dúvida é o que acontece com o verbo? Acontece que ele concorda com o mais próximo. O mais próximo é magazine, que está no singular. Então, o verbo, por magazine ser o mais próximo, ele vai concordar com o magazine, que é singular. Então, is here. Neither the books nor the magazine is here. Is concordando com magazine singular. Então, nós temos esse exemplo aqui para vocês verem a concordância.